Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa revista Lições Bíblicas, que traz para o tema do segundo trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos chegando nesta semana à nossa sexta lição. Nós estamos toda quarta-feira aqui no canal disponibilizando uma nova lição para que você possa estar conosco estudando este maravilhoso assunto. A nossa classe é a classe adulto. Nós estamos trabalhando com a revista Lições Bíblicas, que neste trimestre está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E nós estamos muito satisfeitos com o tema deste trimestre. Está muito bom, é muito salutar, é muito importante, é vital, é de suma importância a igreja estudar sobre o Espírito Santo. E nós chegamos nesta semana à nossa sexta lição, praticamente metade do nosso trimestre. Então, vamos juntos? Vamos para mais uma lição. Quero convidar a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, participe da nossa comunidade. É muito importante a sua inscrição. É muito importante você estar aqui conosco, você fazer os seus comentários, teça o seu comentário, faça um comentário breve ou um comentário um pouco mais demorado, enfim. Nosso convite, nosso incentivo para que você comente o nosso vídeo, também que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para que toda semana todos os vídeos possam ser anunciados a você assim que eles forem postados. Se você colocar ali a opção todas no nosso sininho, você estará recebendo então as notificações cada vez que um vídeo novo é postado aqui no canal. Também gostaríamos de convidar você para compartilhar este vídeo. Leve este vídeo para a sua comunidade, leve este vídeo para o grupo da sua igreja, para o grupo da sua família, para o seu grupo de relacionamento, enfim. Faça com que esse vídeo circule e assim, com certeza, outras pessoas também serão abençoadas com o conteúdo que nós, a partir de agora, estaremos colocando aqui no nosso vídeo, aqui na nossa sexta lição. Vamos a ela então? Vamos lá! O tema deste trimestre, o Espírito Santo e os dons espirituais e ministeriais. Nós estudamos até aqui os dons espirituais. Agora nós entramos na categoria dos dons ministeriais e vamos hoje falar sobre um dos dons ministeriais e nas próximas semanas nós estaremos aqui trabalhando os demais. A nossa revista tem a sua introdução, tem o seu textuário, tem a sua verdade prática, tem a sua leitura diária. Você que está com a revista pode ler aí estas sessões. E nós também temos a nossa leitura bíblica em classe, que nesta semana está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 16. Então, como nós já pontuamos aqui, a partir desta semana nós estaremos então entrando em uma nova dimensão do nosso trimestre, os dons ministeriais. Mas o que são os dons ministeriais? Segundo o pastor Elinaldo Renovato, que é o autor desta revista, é o autor deste trimestre, e ele fala sobre isso na sua obra Dons Espirituais e Ministeriais. Ele cita Donald G. e fala sobre dons ministeriais, dizendo que eles confundem-se com aqueles a quem Deus lhes concede. Alguns chamam de homens-dons. Os dons ministeriais são os dons de governo da igreja, são os dons de gestão da igreja, são os dons de gerenciamento da igreja, são mecanismos espirituais e extraordinários que Deus coloca à disposição daqueles que estarão à frente dos trabalhos, à frente das igrejas, estarão em uma posição de auxílio, porque os dons ministeriais são auxílio. Os dons ministeriais são dons, o próprio subtítulo
do nosso trimestre fala servindo a Deus e aos homens. Os dons ministeriais são dons para servir. Eu gosto de usar uma expressão, são dons para servir e não serem vistos. Muitos utilizam-se dos dons ministeriais para se colocar em uma vitrine, ou dons ministeriais, ou dons espirituais, conforme nós vimos até aqui, para colocar em si uma vitrine. Não, nós somos mordomos, nós somos serviçais. Nós, se tivermos algum dom, ou espiritual, ou ministerial, ou ambos, nós temos que utilizá-los para o serviço da igreja, para o serviço da obra do Senhor. Aquele que tem o dom ministerial é um oficial da igreja. Um oficial tem por objetivo liderar a igreja. O líder é um oficial. Ele tem por obrigação guiar a igreja por seu exemplo pessoal, primeiramente. Primeiramente pessoal. A sua vida deve ser uma vida condizente com o dom que ele exerce. Deve assistir aos seus liderados, cuidar, zelar por eles. O papel dos dons ministeriais é de governo, governar a igreja. E aqui nós vamos ver alguns dons ministeriais. Nós vamos estudar nas próximas semanas os dons ministeriais que estão lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Apóstolo, que é o dom que nós estaremos trabalhando hoje. Depois nós falaremos sobre profeta, depois evangelista, teremos ainda pastor e mestre. Todos esses dons nós vamos trabalhar. Esses dons, eles são representados pela mão, os 5 dedos, cada dedo uma função ministerial. O nosso primeiro tópico, o colégio apostólico. Ele tem 3 subtópicos. O primeiro tópico abriga 3 subtópicos. O termo apóstolo, o colégio apostólico e a singularidade dos 12. Apóstolo. No grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, apóstolo significa enviado, mensageiro, delegado, comissionado. Um apóstolo é um enviado por Cristo, da mesma forma que ele, Jesus Cristo, fora enviado pelo Pai. Jesus é o primeiro apóstolo, é aquele que foi enviado, foi o mensageiro do plano da salvação. Jesus Cristo é o nosso exemplo em absolutamente tudo, é a nossa grande referência. E aqui também, o ministério apostólico é referenciado na figura de Cristo. Ele é o primeiro apóstolo. Há uma grande discussão quanto ao fato de ainda existir ou não a figura do apóstolo. Paulo não se considerava digno desse título. Nós já vamos falar sobre isso. Paulo era um apóstolo? Paulo poderia ser considerado apóstolo? Ou Paulo não usava devidamente esse título? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto com um pouco mais de ênfase. Então Cristo foi o genuíno apóstolo. Ele foi enviado por Deus para o ministério terreno destinado à salvação do ser humano. Ele destituiu-se da sua glória e veio nascer de uma mulher para ser um homem natural, conhecer o cotidiano da sua gente, do seu povo, chorar, sofrer, enfim, passar pelos estágios de um ser humano. Mas deixando de ser Deus? Não. Cristo nunca deixou de ser Deus. Cristo sempre foi 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% divino quando esteve aqui na terra. Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo? Muitos acreditam que esses títulos são sinônimos entre si, porém, são bem distintos, são bem diferentes e também têm definições diferentes. Discípulo
significa seguidor, aquele que segue, aquele que é liderado por uma pessoa. Apóstolo significa enviado, aquele que vai, aquele que desbrava, aquele que é enviado por alguém. Jesus chamou discípulos e comissionou apóstolos. Os mestres, no período bíblico, tinham muitos seguidores. Muitos líderes religiosos, rabinos, doutores da lei, todos tinham seletos grupos que os seguiam e guardavam seus ensinamentos. Paulo, falando de si mesmo, se declarava um discípulo de Gamaliel. Lá em Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Ali em Jerusalém, de onde está falando, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores, se não o maior líder, rabino, mestre, doutor da lei da época. Em seu ministério terreno, Jesus teve muitos discípulos. Nós podemos ler isso lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. E Jesus queria discípulos, ele gostava de discípulos. Ele fazia questão de ter pessoas próximas a ele para as ensinar. Para ensinar os preceitos sagrados, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a sua mensagem, para falar sobre o plano de salvação. E uma passagem muito interessante, você vai lembrar, quando um jovem religioso vem ao seu encontro, Jesus faz a ele um honroso convite. Está lá registrado em Mateus capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E olha só, e vem e segue-me. Seguir a Jesus, privar de seus ensinamentos, ter a honra de estar aos pés do Mestre dos Mestres, aprendendo, compartilhando de seus ensinamentos, conviver com Jesus, estar na companhia do maior de todos os instrutores, de todos os ensinadores, de todos os mestres. Quem recusaria um convite desses? Pois bem, aquele jovem rico recusou. A leitura segue em Mateus capítulo 19, versículo 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A escolha dos 12. Dentre tantos que seguiram a Jesus, ele escolheu partilhar com um seleto grupo seus ensinos. Quando Jesus os escolheu para estar ao seu lado, eram pessoas sem atributos específicos, sem qualidades fora do comum. Em suma, Jesus chamou pessoas de diferentes classes sociais. Veja só, pescadores, cobrador de impostos, zeloso pela lei e até mesmo um que viria a ser o seu traidor. Todos esses faziam parte do seleto grupo que Cristo criara. Jesus tinha muitos seguidores, muitas pessoas seguiam, as multidões seguiam Jesus. Agora, ele escolheu um grupo particular, um grupo seleto para estar com ele, convivendo diariamente com ele. E dentro desse grupo particular tinha um outro grupo ainda mais particular, Pedro, Tiago e João, que assistiram a alguns eventos muito especiais, como por exemplo a transfiguração de Cristo. Jesus ele fez deixa eu usar uma expressão tanto quanto tosca, uma panelinha dentro do seu grupo? Não. Todos estavam ali para privar da amizade, para privar dos ensinamentos, da convivência com Cristo. Agora 3 se destacaram, porque eles escolheram estar ainda mais próximos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ou seja, o que acontece aqui? Jesus ele reveste seus discípulos
para que eles pudessem desempenhar a sua missão. Esse revestimento seria necessário, pois eles estavam militando em uma causa muito específica. Faziam parte do plano da salvação através do ministério de Cristo. E lá no livro de Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 5 ao 20, você pode conferir uma série de instruções que Jesus dá aos seus discípulos para que eles pudessem saber como se portar, como agir. Por quê? Porque eles estavam sendo instruídos, eles estavam sendo ensinados por Jesus. Eles estavam sendo acolhidos por Jesus, e esse acolhimento, ele vinha seguido de um revestimento de poder, para que eles pudessem cumprir a missão que Cristo estava designando a eles. O colégio apostólico. O que foi o colégio apostólico? Foi o grupo instituído por Cristo, através da escolha de cada um, para que estivesse com ele, ajudando em seu ministério terreno. Compreende aqueles escolhidos pessoalmente por Cristo. O colégio apostólico são os 12 discípulos que seriam, então, os 12 apóstolos. Mateus 10, versículos 2 e 4, está relacionado ao nome deles ali. Ele, Jesus, era o professor. Ele, Jesus, era o mestre. Ele, Jesus, era o líder desse colegiado. Os 12 receberam um treinamento sistemático contínuo. Foram treinados para darem continuidade ao ministério de Cristo. Eles dariam sequência à obra de Cristo aqui na terra. Eles estavam sendo treinados, disciplinados, para seguirem, para prosseguirem no legado de Cristo. Porque o ministério de Jesus, ele se resume basicamente à Palestina. Ele é geograficamente restrito. Porém, os seus discípulos e os que vieram após eles pregaram para todo o mundo. A pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, trouxe mais seguidores a Jesus do que ele próprio conseguira em todo o seu ministério aqui na terra. Por quê? Porque Jesus estava aqui na terra secundando o seu ministério em um terreno específico, e nesse terreno específico ensinando aquele grupo específico para que eles ampliassem os horizontes, para que eles ampliassem os termos. Essa era a grande tarefa que Cristo estava colocando nas mãos de seus discípulos. É assim que ele resolveu agir para com seus discípulos, para que eles o sucedessem. Essa era a meta de Cristo, a sucessão do seu ministério. O apóstolo Paulo compreendeu 3 viagens. Ele empreendeu 3 viagens missionárias que alcançaram pessoas de inúmeras nações. Ou seja, o ministério de Cristo foi replicado. O ministério de Cristo recebeu uma grande ênfase através dos seus apóstolos, através dos seus seguidores, através dos seus mensageiros, através dos seus enviados. Jesus pregara basicamente para judeus e samaritanos, mas através do ministério frutífero de Paulo, por exemplo, os gregos e pagãos, dentre outros povos, também foram alcançados. Esse era desde o início o objetivo de Cristo. Esse era desde o início o objetivo de Deus. Este era desde o início o plano de salvação criado por Pai, Filho e Espírito Santo ali no céu. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista da revista deste segundo trimestre, aliás, esse segundo trimestre de 2021 está repetindo o segundo trimestre de 2014. Naquela época também nós estudamos a mesma revista, com o mesmo autor. Então, agora em 2021, nós estamos tendo em mãos a reedição daquele material. Então, segundo o pastor Reinaldo Renovato, depois daqueles 12 escolhidos por Cristo, não temos mais a ocorrência de apóstolos.
E ele cita um texto bíblico para ratificar sua posição. Apocalipse 21, 12 ao 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 10 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 10 fundamentos, ou melhor, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A comissão sobre os 12. Após sua morte e posterior ressurreição, Jesus se mostra aos discípulos e os comissionou para uma grande obra que viria. O ministério terreno de Jesus ficou, como nós já falamos aqui, vamos repetir de novo, ficou geograficamente restrito. Porém, ele ordenou que os seus discípulos expandissem o campo de ação do que viria a ser conhecido como cristianismo. Mas para que a obra fosse realizada, havia a soberana necessidade de uma ação sobrenatural sobre a vida deles. João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, lá em Mateus, em primeiro momento, Jesus comissiona os seus discípulos, um seleto grupo, e agora aqui, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele volta, conversa com os seus discípulos e comissiona eles como seus apóstolos, como seus mensageiros, para que eles expandissem o reino terrestre de atuação do Evangelho. Jesus entregou tamanha autoridade aos seus 12 discípulos, que agora são comissionados apóstolos, de tal forma que eles tinham o poder de perdoar pecados ou retê-los. João, capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. No período inicial da igreja, os 12 apóstolos eram os únicos líderes, eram os únicos ensinadores da igreja. Com o crescimento do movimento, houve a necessidade de compartilhamento de algumas funções, como é o caso, por exemplo, da instituição dos diáconos, que deveriam suprir o trabalho material e braçal para que os apóstolos continuassem sua função primordial de ensino e pregação. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 1. O dicionário bíblico Wycliffe assevera: os apóstolos são as primeiras dádivas de Cristo para a sua igreja. Os requisitos para ser um apóstolo. Cristo escolheu 12 discípulos. Desses 12 discípulos, um deles traiu Jesus, Judas Iscariotes, e após a traição cometeu suicídio. E agora ficaram 11. Cristo, ele definiu o seu grupo de apostolado. Só que esse grupo deveria ser de 12 pessoas. E uma vaga agora estava aberta. Lá em Atos, capítulo 1, versículos 21 e 23. Aqui nós vimos Pedro falando sobre a necessidade da vaga em aberto ser preenchida. Mas aquele que iria preencher essa vaga deveria cumprir algumas características especiais, algumas características específicas. E é dentro dessas características específicas que nós aqui definimos, através da fala de Pedro, quais seriam os requisitos para ser reconhecido como apóstolo. Vamos ler o texto, Atos 1, versículos 21 e 25. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Ou seja, a pessoa deveria ter conhecimento, ter convivido
com o Senhor Jesus. Continua o texto. Começando desde o batismo de João até o dia em que ele, entre nós, foi recebido em cima. Ou seja, a pessoa que deveria ser escolhida como apóstolo deveria ter sido testemunha ocular do ministério de Cristo. E apresentaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Ou seja, não foi alguém que os apóstolos, que Pedro ou que os demais, ou que eles em conjunto escolheram. Não, eles colocaram 2 nomes ali, oraram e chegaram a 2 nomes. E Deus seria aquele que iria referendar, aquele que iria ocupar aquela vaga, aquela solene vaga. Continua o texto. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, os 12 discípulos foram escolhidos e esses 12 discípulos tornariam-se apóstolos. 12 seguidores agora seriam 12 mensageiros. Um deles se desviou, então a vaga deveria ser agora reposta. E foi ali escolhido o novo apóstolo, conforme o texto distingue bem. E distingue também as características que nós queremos agora elencar para você, para ser conhecido como apóstolo: ser homem, ter sido testemunha do ministério terreno de Cristo, que tivesse convivido com Jesus desde seu batismo até sua ascensão, ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Estes eram os requisitos para ser considerado apóstolo. Nós estamos agora entrando no segundo tópico, o apóstolo Paulo. Primeiro subtópico, Saulo e sua conversão. Segundo, um homem preparado para servir. Terceiro, o menor dos apóstolos. Pois bem, nós acabamos de ver os requisitos para se tornar apóstolo. O apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo. Paulo é chamado de apóstolo. Porém, ele não participou do colégio apostólico. Ele não esteve ali entre os 12. Pelo contrário, ele foi um feroz perseguidor daqueles que se diziam seguidores de Cristo. Por isso, ele mesmo não se achara digno de tal honra, ser chamado de apóstolo, por se achar o menor dos apóstolos. Lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10, ele fala sobre isso. Quando escreve a Timóteo, porém, Paulo continua se intitulando como apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Escrevendo aos Romanos, revela que sua escolha foi divina. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo é reconhecido como apóstolo dos gentios. O ministério de Paulo não deixa dúvidas sobre sua escolha para o autêntico ministério apostólico. Veja só, ele foi pessoalmente chamado por Cristo. O encontro inusitado se deu ali na entrada de Damasco, onde Paulo prenderia os cristãos e levaria prisioneiro para Jerusalém. Diz Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo ele exercia dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4, 14 e 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo, inclusive, chegou a ser arrebatado, porém, em sua humildade, e para não gloriar-se, resolveu ocultar que ele era a própria pessoa que passara por aquela experiência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo também foi usado extraordinariamente em curas e maravilhas. Atos 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Lá em Atos capítulo 9, nós temos a história de Paulo, a história da conversão de Paulo. Paulo foi o grande algoz do cristianismo e se torna o grande líder do cristianismo. Paulo se torna o grande apóstolo, porque foi escolhido por Cristo para essa função. Foi chamado por Cristo para essa função. Ele tinha propriedade para ser chamado de apóstolo. Ele tinha credenciais para ser chamado de apóstolo. Chegamos ao terceiro ponto. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, apostolicidade atual. Primeiro subtópico, ainda há apóstolos. Segundo, apóstolos fora dos 12. Terceiro, o ministério apostólico atual. Apóstolo fora dos 12. Lá em Apocalipse nós lemos sobre os 12 apóstolos. Aqueles 12 apóstolos lá são os integrantes do colégio apostólico. Mas no Novo Testamento nós já trabalhamos aqui, nós temos Paulo como apóstolo e também nós temos agora a figura de Tiago como apóstolo. Sim, Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Tínhamos outros Tiagos na Bíblia, mas estamos nos concentrando aqui em Tiago, irmão de Jesus. Porque embora ele não fizesse parte do colégio apostólico, ele conviveu por razões óbvias com Jesus e também foi testemunha da sua ressurreição. Tiago foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Paulo reconhecia ele como apóstolo. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19, diz assim: Eu não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago também era um apóstolo. Funções do apóstolo. O apóstolo deveria reunir em si algumas propriedades muito importantes. Além das características que nós já mencionamos lá atrás, ele precisava reunir em si, segundo o pastor Elinaldo Renovato, diversas funções ministeriais, além da missão de evangelizar ou de proclamar as boas novas da salvação. Ele tinha que ser, além de evangelista, profeta e mestre. Podemos dizer que um apóstolo nos primórdios da igreja era um homem polivalente. E nos dias de hoje? Apóstolos nos dias de hoje. Se não pudermos titular ninguém como apóstolo hoje, nós temos consciência que um outro grupo faz um papel semelhante. Por que nós não podemos titular ninguém como apóstolo hoje? Porque apóstolo deveria cumprir as 3 características elencadas por Pedro, conforme nós já vimos. Vamos revisar? Ser homem, ter participado do ministério de Jesus, ter sido testemunha da sua ressurreição. Hoje nós não temos pessoas que se enquadram nesse perfil, mas nós temos um outro grupo que faz um papel semelhante, que são os missionários. Sim, os missionários. Eles hoje são os enviados. Eles hoje são os desbravadores. Eles hoje são os mensageiros. Eles desbravam, estabelecem as bases para novos trabalhos de evangelização e pregação da palavra de Deus. Os missionários da igreja exercem o ministério apostólico. Jamais, porém, devem ser chamados de apóstolos, pois não cumprem todos os 3 requisitos apontados por Paulo. Então, hoje nós temos os missionários, aqueles que desbravam, aqueles que iniciam novos trabalhos, aqueles que são mensageiros de Jesus.
e eles estão entre nós, fazendo o seu trabalho com excelência, cumprindo o ID de Jesus. Para concluirmos, eu gostaria de citar o pastor Claudionor de Andrade, que diz que, sendo um dom ministerial, podemos afirmar com segurança que os apóstolos jamais estiveram ausentes da igreja. Embora não mais recebam o título, continuam a realizar o mesmo trabalho daqueles campeões que de Jerusalém espalharam a mensagem de Cristo para o mundo todo. Os mensageiros estão aí, os missionários, muitas vezes inseridos em culturas diferentes, muitas vezes inseridos em campos pedregais, muitas vezes levando a mensagem de Deus, a palavra de Deus a povos estranhos, mas com amor, com zelo, com dedicação, fazendo o seu melhor, sacrificando o seu tempo, entregando a sua vida, entregando o seu tempo, para que muitas pessoas cheguem ao arrependimento, muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Os nossos missionários, os nossos desbravadores estão de parabéns. E isso começou lá com Daniel Berg e Gunnar Wikgren, que foram os primeiros desbravadores, os grandes desbravadores, os primeiros que começaram a desbravar o nosso Brasil. E hoje, o nosso Brasil exporta missionários para o mundo todo, para diferentes culturas, para diferentes povos, para diferentes continentes, e eles estão lá desbravando, eles estão lá pregando, eles estão lá evangelizando, eles são os mensageiros da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que continua aqui no nosso canal, muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até o final. Faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, esteja conosco, ative o sininho, coloque ali todas para que todas as notificações cheguem até você. Faça um tour pelo nosso canal, nós temos algumas playlists e gostaríamos de contar com a sua audiência nessas playlists. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.